Bem-vindos ao seu momento de cuidado Unicred, um espaço criado para conversas relevantes sobre pessoas, escolhas e decisões que impactam a vida financeira, a saúde e também o futuro dos negócios. E o assunto do episódio de hoje é gestão, risco e segurança no sistema. E para trazer essa experiência aqui para a gente, recebemos Cassiane Maciel, ela que é superintendente de estratégia e captação de investimentos da Unicred. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e claro, né, que a gente tem um papo aí pela frente muito bacana sobre investimento. Bom, a Cassiane tem ampla experiência na educação financeira, no planejamento financeiro e vai então poder trazer para a gente, né, muito dessa experiência sobre liderança, desenvolvimento de relacionamentos, enfim, e para a construção aí de estratégias que unem esse crescimento que envolve inovação e segurança financeira. E Cassiane, eu vou bem direto ao ponto. A minha primeira pergunta ela é bem objetiva para você. O que define uma boa carteira de investimentos? Vou dar um passo atrás e eu vou trazer um ponto que eu acho que ainda é mais relevante do que definir uma carteira de investimentos. A carteira de investimentos é ideal para o perfil de investimento daquele investidor. Se vê muito aí no mercado a definição de uma carteira de investimentos como aquela carteira que rende muito. Ou como se fosse uma receita pronta para todo mundo. Exatamente, pega essa receita de bolo, é a carteira que vai te dar 1% por mês, porque existe isso no Brasil ainda, né? A síndrome do 1%. Tá dando 1%, é um bom investimento. E não é esse o caminho ideal, né? O primeiro passo qual é o seu perfil de investimento? Qual é o seu apetite a riscos? O que você sentiria se você dormisse com R$100 na conta e acordasse sem? Vivemos recentemente alguns episódios onde as pessoas entendiam que estavam 100% seguras e tiveram ali perdas financeiras relevantes, né? Então, quando a gente fala de definição de carteira de investimento, a gente tem que olhar cada indivíduo de forma individualizada e fazer a aderência ali dos investimentos ao seu perfil, ao seu apetite, a qual prazo eu preciso usar esse investimento, reserva de emergência? Então, precisa ser um produto de liquidez imediata. Não, é minha aposentadoria? Será que uma previdência faz sentido nesse momento? Então, na Unicred a gente tem esse cuidado de olhar cada cooperado de forma individualizada e construir essa carteira de investimento ideal para ele, para aquele indivíduo. Ou seja, não tem receita pronta, é algo muito personalizado e para isso precisa de um atendimento e orientação de muita qualidade e credibilidade acima de tudo, né? Bom, e eu queria que você falasse para a gente então sobre a ZIN, que é a plataforma de investimentos da Unicred. Fala um pouquinho mais sobre ela aqui para a gente. Ela é uma grande inovação do sistema, então a gente fala muito de inovação nesse nosso ecossistema. A ZIN ela é a primeira plataforma aberta de um sistema cooperativo. O que eu quero dizer sobre uma plataforma aberta? É porque ela tem todos os mesmos produtos e serviços que se tem nas corretoras do mercado financeiro, onde qualquer pessoa pode entrar e aderir àquele produto. Só que aqui a gente tem essa plataforma aberta para os nossos cooperados, né? E a ZIN completou um ano no dia 26 agora de fevereiro, né? Foi o dia que a gente fez ali uma simbologia do toque, né? Lá do sino na B3. O dia 24 iniciamos as nossas operações, 24 de fevereiro de 2025 e 26 a gente teve aí essa simbologia de fazer o toque do sino na B13. Foi um momento muito bacana, por quê? Porque a gente conseguiu entregar para os nossos cooperados aí tudo o que eles precisam de investimentos. Então, quando a gente olhava para a Unicred, até um pouco tempo atrás, a gente entregava todas as soluções de produtos e serviços, uma carteira de investimento mais voltada à renda fixa, né? Então, tínhamos ali fundos, tínhamos ali previdência, né? O RDC, que é semelhante ao CDB dos bancos, mas nós não tínhamos aquele portfólio mais amplo, né? De debêntures, LCIs, LCAs, COIs, dependendo do apetite do cooperado, né? Ofertas públicas, e hoje a gente tem ali disponível para os nossos cooperados 3.000 produtos. Então, temos tudo o que o mercado financeiro tem. Então, o que nós buscamos, e é o objetivo da ZIN, né, ser a plataforma de investimentos da Unicred, é ter a principalidade do nosso cooperado. Hoje, nosso cooperado pode ser atendido aqui de forma completa, sem precisar buscar esses tipos de ativos no mercado. Nossa, mais de 3.000 produtos, isso é extremamente significante.
Você já fez algumas comparações aqui com o mercado tradicional. Tem outros diferenciais? Porque a cooperativa já nasce com esse diferencial de a gente não é cliente, a gente é cooperado, a gente é sócio e todo mundo sai ganhando. Quando se parte para a questão de investimentos, tem outros diferenciais também? Tem muitos diferenciais. A gente tem uma assessoria, né, exclusiva para os nossos cooperados dentro da ZIN e tem os assessores de investimento também das cooperativas. Nós temos uma curadoria própria. O que eu quero dizer com uma curadoria própria? Né, nós temos ali uma plataforma de investimentos onde nós temos um time que reavalia todos os produtos de investimento de forma quantitativa e qualitativa. Então, eu entrego para o meu cooperado realmente aquilo que é aderente, que nós acreditamos e que entendemos que vai ser ali aderente também à carteira de investimento do nosso cooperado. E um ponto especial da ZIN é não ter conflito de interesses. Nenhum gerente de relacionamento, nenhum assessor de investimentos tem ali a ideia de qual é o resultado, qual é o custo daquele produto. Então, não é comercializado o produto em relação ao retorno financeiro que o produto vai dar para a Unicred, mas sim em relação ao que o nosso cooperado espera. Então, todas as assessorias, elas são conduzidas com o olhar de o que o meu cooperado precisa, quais são os produtos aderentes àquele perfil dele, que eu falei lá no começo, né, da carteira, qual seria a carteira ideal, mas sem viés de lucro. Então isso é muito bacana, porque a gente consegue entregar para o cooperado aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita numa visão de curto, médio e longo prazo, né? E consegue levar esse cooperado por toda essa jornada da vida financeira dele conosco, fazendo esses ajustes na carteira, mas sem conflito de interesses. Então não existe pagamento de comissão para gerente de relacionamento, não existe essa comercialização através da receita que o produto vai gerar, mas sim sobre a satisfação do nosso cooperado em ter nosso portfólio de investimentos. Bom, e falando dessa ausência de conflito, a gente tocou aqui rapidamente, né, sobre episódios recentes aqui no Brasil, que trazem certa insegurança, né, para investidores. E falando assim desse episódio, como que ele de certa forma impacta positivamente para uma instituição que tem credibilidade, ou seja, serve meio que para separar, né, Sim. o que é sério do que não é sério, mas ainda assim como, né, para quem é cooperado, para quem pretende, como implementar ou de que forma isso às vezes pode respingar também de forma geral para todo o mercado financeiro, né? Afetando a credibilidade de quem quer começar a investir e quer escolher uma instituição, sabe? Como que isso respinga de certa forma? É bem importante essa tua pergunta e essa tua reflexão, porque respinga, sim. Né? Nós tivemos cooperados que entraram em contato conosco para saber se ele tinha aquele produto na nossa carteira de investimentos. E, felizmente, nenhum cooperado do sistema Unicred, né, que tem investimentos conosco, teve impacto através de produtos comercializados pela ZIN, porque esses produtos que tiveram aí, né, alguns problemas recentemente, nenhum deles faz parte do nosso portfólio de investimentos, ou seja, não estavam na nossa curadoria. E claro, né, o mais importante de tudo, não existe almoço grátis. Então, produtos com taxas e retornos muito altos, aqueles retornos extravagantes, né? Meu Deus, que 3% ao mês, 4% ao mês de retorno, num cenário de taxa de juros alta e sendo um produto extremamente conservador, não bate, né? não faz sentido. Né? Então, quando está muito diferente do que o mercado pratica, desconfie. Desconfie, busque uma assessoria, busque o seu gerente de relacionamento de confiança, questione, pergunte, leia de fontes seguras, né? Porque também na internet se fala muita coisa. E o mais importante de tudo isso para mim assim avalie a instituição financeira que você trabalha. Né? Quais são os resultados dessa instituição financeira? Como está a avaliação dela nessas empresas de rating? Né? Como que ela está posicionada no mercado? Como está o endividamento da operação? Então, esse olhar, assim, ele é importante. Conheça a instituição financeira que você trabalha. Não aceite ofertas de produtos de investimento que tenham aí resultados extraordinários, porque não existe almoço grátis. Vai ter algum risco que você não está sabendo que está correndo, né? Muitas pessoas tiveram problemas e perderam até o seu principal, né? Em alguns outros eventos recentes que nós tivemos, e nem sabiam que tinham produtos que poderiam perder o seu capital principal. Então, conheça, pergunte,
questione, né? E nós temos esse time para trazer essa segurança para os nossos cooperados. Então eu tenho tranquilidade para falar que nenhum produto de investimento lá da ZIM, da Unicred, é comercializado sem explicação de qual é o perfil do cooperado, quais são os riscos de cada produto, porque eu também tenho cooperados que querem produtos arrojados, né? Então eles têm que saber ali o que eles estão adquirindo e com isso nós também temos a tranquilidade do nosso lado de estar entregando para ele o que realmente ele sabe o que está comprando. Que bacana, isso é muito importante. Na Unicred, cuidar é mais do que um valor. É um jeito de pensar, decidir e se relacionar com as pessoas. E se você quiser se aprofundar nesse jeito de cuidar, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Ali você encontra conteúdos e materiais que mostram como o cuidado se transforma de fato em ação no dia a dia. Aproveita que você já está com o celular nas mãos e segue o @Unicred nas redes sociais. Bom, e falando desse assunto que está muito ligado à credibilidade, à confiança, explica então pra gente, né, como é que está estruturada a governança dentro da ZIM? Esse tema ele é latente dentro da Unicred do Brasil. Sempre se toma muito cuidado porque é uma DTVM, né, que é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então a gente segue ali as regras, né, Banco Central, até porque a Unicred também responde, e a CVM, né, devido aos modelos de produtos e os tipos de produtos, na realidade, que a gente comercializa. Por isso, nós temos uma governança muito sólida. Nós temos, né, um diretor executivo, né, nós temos ali um diretor de negócios focado na comercialização, na entrega, na assessoria, na área de economia, para entregar um call aderente ali para o time de portfólio. Nós temos uma diretoria de operações para tocar toda a parte operacional e tem uma diretoria de riscos. Então isso é relevante porque nós temos o cuidado desse tripé para entregar aí o nosso cooperado segurança, credibilidade, né, um olhar crítico também quanto aos riscos dos investimentos, porque realmente é importante olhar todas essas pontas. Então a governança da ZIM, ela traz esse cuidado, essa credibilidade da mesma forma que na Unicred do Brasil. Bacana. Bom, e falando sobre investimentos, falar sobre finanças, na tua visão, ainda é um tabu falar sobre dinheiro? Ainda é? Muito. Hoje, né, até tem algumas falas que dizem que falar sobre dinheiro, às vezes, só se fala quando ele já virou um elefante branco, onde a gente precisa fatiá-lo para conseguir tratar esse tema. Então, realmente, falar sobre dinheiro é um tabu em relacionamentos, é um tabu na família, mas é algo que a gente precisa quebrar. Nós precisamos falar sobre dinheiro desde cedo. As pessoas precisam entender que elas precisam fazer complementos para sua aposentadoria. Eu brinco sobre o INSS, né? Isso não será suficiente. Eu preciso achar ali um complemento de renda para minha aposentadoria. E também se precaver sobre os riscos sociais que a gente vive, né? Que além de o risco, né, iminente de ficarmos com alguma doença prematuramente, impossibilitados de trabalhar, o risco da longevidade, que é um risco positivo, porque eu quero viver muito mais, mas de que adianta eu ter um monte de anos de vida e não ter qualidade nesses anos? Então, realmente, hoje ainda se vê um tabu de falar sobre dinheiro. Relacionamentos, às vezes, né, eles terminam por conta de problemas financeiros. Nas famílias, às vezes, há brigas, há conflitos por conta de dinheiro, por conta de entender como que funciona um planejamento sucessório, como que vai receber ali uma herança, um testamento, como funciona. Então, existe esse tabu e é importante sempre procurar um profissional que possa ali dar essa orientação, porque existem 4 planejamentos importantes. Planejamento de presente, que é o meu agora, o que eu faço para precaver o meu momento presente. O planejamento de futuro, qual vai ser o meu complemento, do que eu vou viver na minha aposentadoria. E o teto do INSS, para quem é CLT, né, sabe qual é o teto que tem. E ele, muitas vezes, ele é muito inferior, né, a maioria das vezes, é muito inferior ao que a gente recebe hoje. Exatamente. E hoje, mais de 70% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Então, realmente, é algo que a gente precisa se preocupar. Então, planejamento de presente, o planejamento de futuro, o planejamento tributário. O olhar ali para como eu posso pagar menos impostos. Na área de investimentos, que tipos de investimentos são isentos de imposto de renda? Que eu possa me beneficiar desses incentivos fiscais que existem e o planejamento sucessório.
Então, é essa passagem por todos esses planejamentos, desde o início da minha carreira até o momento que eu vá parar. E como que fica também a minha sucessão depois que eu for. Então, esses planejamentos, eles precisam ser avaliados o tempo todo. Então, é relevante que a gente possa trabalhar sempre esses 4 planejamentos para que a gente possa quebrar esses tabus de falar sobre dinheiro, de falar sobre futuro. Porque o brasileiro ele tem uma crença, né, limitante que talvez venha ali lá dos anos 90, quando nós tínhamos altas inflações, que as pessoas gastavam tudo que ganhavam. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos uma despensa, que era aquela salinha para acumular alimentos, porque da noite para o dia, né, os alimentos mudavam de preço. Então, o brasileiro tem uma cultura... Estocar, né? Exato, aí o brasileiro tem uma cultura muito imediatista, de gastar tudo que ganha e guardar o que sobra, e por vezes não sobra. E aí falar sobre dinheiro ainda tem esse tabu, porque eu realmente preciso me planejar, mas eu sempre deixo para depois. Então, tem esse tabu, a gente precisa mudar. Lá na Unicred, a gente batalha todos os dias para que o nosso cooperado tenha essa educação financeira. A gente tem um portal, né, unicred.edu, para trazer esse conhecimento, trazer informação. E a gente faz isso em todos os momentos. O cooperado tem que saber planejar o seu presente e o seu futuro. E a gente pode apoiá-los nisso. E agora falando um pouco sobre o papel dos líderes, né? Os líderes, eles podem mudar essa mentalidade dentro das empresas, né? Da educação financeira e até dentro das famílias, né? Sim, acho que todos os líderes eles têm um papel muito importante quando a gente fala no papel pessoal, dentro de casa, dentro da sua própria casa e dentro da sua família. Para mim, o exemplo arrasta. E nós, dentro da Unicred, como líderes, nós precisamos também aí ter um olhar para o nosso colaborador, porque a gente cuida do dinheiro dos nossos cooperados. Se a gente cuida do dinheiro dos nossos cooperados, como que nós estamos cuidando do nosso dinheiro? E também a gente só vende aquilo que a gente compra. Então, eu preciso comprar um olhar de que eu preciso ter um complemento de renda lá na frente, eu preciso ter uma reserva de emergência. E se acontece alguma coisa comigo hoje? Eu vou depender apenas do INSS se eu ficar parada? Como que aconteceria isso? Então, esse olhar dos líderes de orientativo, de trazer essa orientação, né, de uma cultura, de ter uma reserva de emergência, de ter uma reserva de médio prazo, de ter essa reserva de longo prazo, ela é importante, porque pessoas com problemas financeiros, elas não produzem bem, elas não trabalham bem, elas têm problemas ali, inclusive de relacionamento dentro da empresa. Então, elas também trazem ali para a empresa mais um problema para a empresa. Que a pessoa com problemas financeiros, ela é apenas uma pessoa. Ela não consegue deixar aquele problema financeiro em casa e ir para o trabalho feliz, alegre e saltitante. Então, os líderes, eles têm esse papel de observar, de apoiar e de orientar. A Unicred, ela faz isso muito bem com os seus colaboradores, porque se eu cuido do dinheiro do meu cooperado, meu dinheiro, o meu olhar, a minha vida financeira, ela precisa estar bem organizada. E isso vale para dentro de casa também. É o que a gente aprende, a gente leva para dentro de casa. A gente tem essa questão, né, do exemplo arrasta. E é muito coerente, né? Saber que você, como cooperado, quem te atende, tem educação financeira e é incentivado pela cooperativa a continuar sempre se aprimorando e levando isso como uma prioridade, né? Então é uma coerência em todo o processo de ponta a ponta, né? Exatamente. Esse cuidado, ele é importante. E esse cuidado, ele já vem lá de casa. Então, eu também faço isso dentro de casa. Eu faço isso com meu sobrinho. Desde pequeno, ele guarda o seu dinheirinho, porque ele sabe que é importante para o seu futuro. E isso vai da casa para o escritório, do escritório para as empresas. Os líderes, eles têm esse papel aí e é relevante a gente fazer isso cada vez mais, porque eu acho que só compete a gente, já que nós, né, a minha geração, não tive educação financeira na escola e hoje isso já está mudando. E isso é importante porque desde cedo essas crianças já vão ter contato à organização financeira, a controle financeiro, né, saber o que são meios de pagamento. O cartão de crédito não é um dinheiro livre, ele é uma forma de utilizar um recurso financeiro. Então já temos crianças já com esse olhar, né, o que a gente não teve. Talvez se a gente tivesse tido essa educação financeira lá no início da nossa vida, talvez a gente teria uma situação diferente hoje também. Então isso é muito bacana e eu vejo os nossos cooperados Unicred me trazendo isso. Se lá no passado eu tivesse pensado numa previdência, se eu tivesse pensado na minha aposentadoria, talvez hoje eu já pudesse parar. Então, é relevante esse papel do líder nesse olhar e esse cuidado, né? Esse cuidado com a pessoa. Pessoas felizes vão entregar resultados.
interessantes. Pessoas tristes, com problemas especialmente financeiros, eles também não vão conseguir ali ajudar a sua empresa a crescer. A gente está falando aqui em cuidado, escolhas conscientes e sustentabilidade no dia a dia. E esse é um tema em que a Unicred acredita e coloca em prática em diversas iniciativas. A Unicred atua para promover saúde financeira por meio de soluções que ajudam pessoas e empresas a tomarem decisões mais equilibradas, com planejamento, educação e visão de longo prazo. Esse episódio do Saúde no Bolso conta com o apoio da ZIM, parceira da Unicred na construção de soluções que conectam inovação, segurança e simplicidade no dia a dia das pessoas. Juntas, elas atuam para facilitar escolhas financeiras mais conscientes, com mais autonomia, confiança e qualidade de vida financeira. Essa parceria mostra como o cuidado pode sair daquele discurso e se transformar de fato em ação, impactando pessoas, negócios e o futuro que está sendo construído. E eu queria falar também sobre, para que a gente olhasse para os profissionais da saúde, já que essa é uma cooperativa voltada a um grupo de profissionais, né? Como que o planejamento financeiro, os investimentos podem ajudar a construir um futuro com mais equilíbrio, menos sobrecarga de trabalho e manutenção do padrão de vida, falando especificamente agora dos profissionais da saúde. O primeiro passo é começar. Eu atendo muitos cooperados nossos, né, profissionais da saúde. Eu não sei por onde começar. Começa com a renda fixa, começa ali com o que você se sente confortável, porque o pior planejamento é não ter planejamento algum. Né? Procure o seu gerente de relacionamento, converse com ele para buscar ali um caminho de reorganização financeira caso você esteja num momento um pouco, né, atrapalhado. Por quê? Porque eles entendem realmente de cuidar da saúde das pessoas. Então é importante, né, que cada um ali entenda do seu nicho. Então, como a Unicred tem esse conhecimento da vida financeira dos nossos cooperados, né, buscar esse atendimento e ter esse olhar de preciso ter uma reserva de emergência. Muitos médicos são profissionais liberais, eles não têm um vínculo de CLT. E se acontece alguma coisa com ele? Ele precisa ter a proteção do presente. Aí a gente volta para os P's. A proteção do presente precisa ter um seguro de vida, precisa ter um DIT, que se chama diária por incapacidade temporária, que vai suprir um período caso ele precisou fazer uma cirurgia. Eu preciso ter uma reserva de emergência caso eu precise realizar algum procedimento, reorganizar minha casa. Ou tem algum imprevisto? Ter qualquer imprevisto. Então é necessário ter ali a reserva de emergência. E a gente fala isso para os profissionais da saúde, especialmente até os que estão entrando agora, se formando, né? Começa a ter o planejamento já agora. Está começando a tua carreira, mas olha lá para o teu futuro. Olha lá para frente, né? Em algum momento você vai parar. Como que você quer estar quando você vai parar? Você quer estar tranquilo financeiramente ou você quer precisar ali continuar trabalhando e às vezes eu não tenho aquela saúde toda para continuar trabalhando? E esse é um cuidado importante. Então, a reserva de emergência, né? O proteger o seu presente, o buscar ali investimentos aderentes ao seu olhar, né? Ao seu apetite a riscos. Então, esse olhar 360 graus, a Unicred ela faz isso para o nosso cooperado e ela faz isso muito bem feito. Então, nosso cooperado aí da área da saúde que deseja iniciar um planejamento ou precisa de um apoio para iniciar esse planejamento financeiro, pode buscar ali um dos nossos gerentes de relacionamento que ele vai ter toda essa atenção e planejar o seu presente e também o seu futuro. Muito bom esse papo, muito esclarecedor. Então, queria agradecer muito a tua presença aqui no Saúde no Bolso. Olha, não vou esquecer mais do novo conceito de INSS. Isso não será suficiente, ou seja, né, a importância de se planejar com complementos para a aposentadoria. Os 4 P's também muito interessante. E saber que a ZIM, plataforma de investimentos da Unicred, tem mais de 3.000 produtos. Então, assim, e de todos os diferenciais que você falou aqui. Obrigada, viu, pela sua presença. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Bom, esse foi mais um episódio do videocast Saúde no Bolso. Para continuar essa conversa, siga a Unicred nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. No QR Code que está aparecendo aqui na tela, você encontra conteúdos e materiais que aprofundam esses temas que a gente está tratando aqui e mostram como a Unicred transforma cuidado em ação. A gente se vê no próximo episódio.